Eu. 170. Sabe deixe a relação ler algo como R, CH. Então este julgamento deve valer pelo menos para os dois pontos diferentes observados da série CH. Por outro lado, de acordo com o mesmo princípio segundo o qual o teorema da continuidade foi provado, ele também deve ser preservado se mudarmos CH tão pouco que a mudança seja imperceptível. Consequentemente, a relação entre CH e CH trará os lugares da série CH em associação com os da série CH, onde cada lugar de uma linha corresponde a um lugar da outra linha e esta é contínua. Portanto, se CH muda constantemente, CH terá que fazer o mesmo para que o julgamento R, CH tenha um significado testável para nós. Mas que apenas tal caractere de estado CH deve ocorrer na relação R não pode ser inferido de forma alguma. Podem ser 2, 3 ou mais. Seu número é indeterminado. E nada do que foi apresentado até agora impede que esse número seja tomado indefinidamente. Exigimos apenas a existência de uma relação R que conecte CH a outros caracteres de estado e que seja contínua. Interrompamos a consideração abstrata para esclarecê-la com um exemplo. A sala na qual a investigação se baseia é uma sala na qual o sujeito reside. A sala está em repouso quanto a ele. O brilho do espaço é um personagem de estado, porque pode persistir e mudar e, portanto, forma uma série contínua. Se agora, após um estado de persistência de luminosidade, ocorre uma mudança de luminosidade, o sujeito busca uma relação que exista entre a luminosidade da sala e outra, por enquanto, de caráter totalmente desconhecido. Suponha que o sujeito suspeite que outro caractere seja a posição do Sol em relação à Terra. Então é possível para ele determinar a relação entre os dois personagens. Isso aconteceu. No entanto, esta relação inicialmente encontrada entre brilho e posição do Sol também muda. É também um caráter do estado essencial, ou seja, que persiste por muito tempo, mas que, no entanto, está sujeito a mudanças. Pesquisando novamente, o sujeito descobre um novo personagem, as nuvens. 171. Qual aquela primeira relação encontrada entra em uma nova relação. Dessa forma, pode ser possível descobrir uma relação que liga os três personagens entre nebulosidade, movimento aparente do Sol e brilho. Mas agora aparecem novas circunstâncias, mais ou menos essenciais, que são influentes, e o sujeito está, portanto, em condições de poder descobrir constantemente novas relações, das quais as antigas das quais eles brotaram, para incluir. Outro exemplo é uma sala fechada em um recipiente de vidro. Notamos que fechando bem o pistão desce. O caráter de estado que assumimos é o volume do recipiente, que é fechado no fundo e nas laterais e limitado no topo pela superfície inferior do pistão. Então esse volume é reduzido. Pesquisando descobrimos que a pressão no pistão representa outro estado de caráter relacionado ao primeiro. Podemos descobrir que o produto de volume e pressão persiste. Outra vez observamos que este produto não é persistente. Acrescentamos a influência da temperatura e estabelecemos por observação a lei geral que rege o volume do gás, a pressão e a temperatura. Armados com meios de percepção mais aguçados, observamos outras influências, que, no entanto, são muito menos importantes do que as mencionadas anteriormente. E assim continuamos no limite dos nossos percepção. Um terceiro exemplo. O caráter do ruído muda. Ouvimos um estrondo e descobrimos que o estado de uma massa de pó está relacionado a ele. O caráter de estado essencial para esta relação é a temperatura do pó. Sem dúvida, a relação entre a temperatura do pó e sua combustão, e entre esta e o estrondo, é constante, embora tão repentina que torne difícil a observação. Uma vez encontrada a relação, encontramos mais tarde outros caracteres, bem menos essenciais, relativos ao oxigênio no ar, seu estado de movimento, sua temperatura e muitas outras coisas, todas as quais têm uma influência, embora menor, na estrondo. E um quarto exemplo. Observamos que o caráter de estado da honestidade de uma pessoa muda. 172. Afirmamos que a pessoa em questão estava lidando com uma pessoa desonesta e então procuramos uma conexão entre os conceitos morais de uma pessoa e aqueles ao seu redor. Como pode ser visto nesses exemplos, o processo é psicologicamente o seguinte. O sujeito considera um caráter de estado, de preferência um que seja essencial para sua percepção e nas condições de seu ambiente.
Achando-o mutável, ela se excita e busca uma relação entre o personagem em questão e outro, novamente priorizando os personagens essenciais. Tal relação, quando encontrada, é uma regra para o sujeito compreender e antecipar aquela mudança. Esta regra se apresenta por sua vez como um caractere de estado se A, B significam os dois caracteres em questão. Então a relação, expressa em uma fórmula, se lê a função de BFB, D, H, a posição ocupada por A em sua série muda assim que B muda, na dependência representada pelo símbolo F. Por exemplo AB. O novo caractere é então A, B, e a regra é A, B0. Mas agora o sujeito pode descobrir que A, B também pode assumir valores diferentes de zero, embora muito pequenos, e o processo de descoberta continua. Ela só chega ao fim quando o sujeito não consegue mais perceber com clareza quaisquer desvios das leis que encontrou. A necessidade de tal processo psicológico também pode ser demonstrada pelo axioma geral do desenvolvimento. Porque os caracteres do estado que persistem garantem calma, segurança, equilíbrio. Mudanças em algo que persistiu até agora são importantes até para a criatura mais estúpida, pois ela se adaptou ao estado persistente e agora vê uma nova tarefa de adaptação pela frente. Com a explicação e classificação da mudança de acordo com seu nível, a criatura fez o trabalho mental de ajuste, e resta o ajuste não mental ao qual ela se entregará intelectualmente à vontade através da formação orgânica. 173 Agora que foi demonstrada a existência e a continuidade das relações, nas quais todo caráter de estado mutável tem a capacidade de entrar, surge a questão de saber como, entre as relações assim apresentadas e cuja variedade parece enormemente grande, uma escolha tinha que ser feita. Quando o sujeito estabelece a relação R-CH enquanto ainda outra relação conectando CH a outro caractere CH também contém R-CH e enquanto talvez ambos insistam apenas aproximadamente em qual é o certo, o sujeito a sua escolha. E que sentido a escolha considerou como um ato lógico? O direito do sujeito é a sua vida. Assim, ele olha para as coisas e as julga como se pertencessem apenas à sua vida. Um personagem é essencial para o sujeito envolvido em atividade significativa em sua esfera mental. Um personagem que não é capaz de prestar qualquer serviço ao sujeito é declarado por ele como não essencial e sentido como uma perturbação indesejável. O sujeito constrói seu mundo mental a partir de personagens essenciais e negligencia os demais. Esse ato pode ser justificado logicamente, como será explicado a seguir. O homem não é meramente um ser pensante e imaginativo. Ele também é ativo. Com esta afirmação, nenhum novo elemento lógico é incluído na consideração, pois já fomos forçados a contar o ser ativo entre os conceitos elementares. De acordo com isso, ele não apenas recebe do mundo por meio de sua percepção, mas é ele mesmo uma das influências que atuam no mundo. Ele pode projetar. E essa habilidade, como qualquer outra que ele tenha, atende aos seus interesses, pois é produto da adaptação. Duas coisas decorrem desse fato. Primeiro, ele deve ser capaz de mudar um personagem de estado que ele reconheceu. Se não fosse por isso, ele seria forçado à inatividade em um ambiente teimoso, incapaz de influenciar o mundo como seu padrão de vida exige. Então ele deve ser capaz de proteger-se contra influências desconhecidas para ele. Portanto, ele deve ser capaz de desligá-los. Mas eles têm influência por causa das relações R-CH, segundo as quais toda mudança de um personagem, 174, da série CH, provocando a mudança em pelo menos um dos outros caracteres. Portanto, ele elimina a influência dos caracteres do estado desconhecido, fazendo-os persistir, isto é, mantendo-os constantes. Ele não poderia se esses caracteres desconhecidos se mantivessem constantes, ele não poderia exercer nenhum domínio sobre os caracteres estatais que conhece, porque estes poderiam mudar constantemente de maneira imprevisível. Agora o homem pode viver e realizar sua atividade em seu próprio interesse, e os ancestrais das criaturas que participam da vida foram capazes de fazer o mesmo por um tempo infinitamente longo. Certamente, portanto, em todos os lugares e em todos os tempos, os seres vivos foram capazes de formar caracteres de estado conhecidos e desconhecidos para eles persistirem em um certo grau que aumenta a segurança. Trazer.
O físico pratica essa habilidade no laboratório quando realiza experimentos. Ele escolhe uma sala cercada por vidro como local de observação porque o vidro protege o local. Ele coloca a retorta em uma posição estável para que o local fique quieto, mantenha a temperatura da sala constante. Em suma, ele faz com que apenas mudem as condições que ele deseja influenciar. Existem também lugares na natureza que são extraordinariamente próximos e persistentes. Dentro de uma caverna, o fluxo de seres flui quase continuamente. Tudo o que é grande, o oceano, a terra, as estrelas, está sujeito a pequenas mudanças em relação ao seu tamanho. Um objeto que é definido de alguma forma e em relação ao qual todos os caracteres de estado desconhecidos são considerados eliminados, enquanto apenas alguns caracteres de estado prescritos pelo sujeito são capazes de mudar ali, é chamado de objeto ideal. Vem do pensamento, e ao mesmo tempo objeto, porque deve ser perceptível.